Aleluia. Glória a Deus. Que forte. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Eu tenho um novo translator comigo hoje. I have a new translator here tonight. Mas ele está achando que só está traduzindo. Ele só está achando que só está traduzindo. He thinks that he's just translating. É just the beginning. Hã? Just the beginning. É só o começo His ministry. do ministério dele. The next time, A próxima vez, he's going to preach myself, ele vai pregar sozinho. and I'm going to translation. E eu que vou traduzir. Because I have a promise in the life. Porque Deus tem uma promessa. Yeah. Yeah. Amen. Thank you, Jerry. Muito Jerry, obrigado, né? Jerry. Obrigado por você ter vindo. Thank you for coming tonight, Jerry. Aqui também é a tua casa. This is your home. Muito bom ter você aqui. It's great to have you Tá here. bem? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? How many of you want to hear the word of God tonight? O Senhor quer falar conosco essa noite. God wants to speak to us tonight. Vamos orar assim. Senhor, Let's pray. Father, fala comigo. speak to me. Eu preciso ouvir a tua voz. I need to hear your voice. A tua voz me direciona. Your voice directs me. A tua voz sustenta minha fé. Your voice is what sustains my faith. A tua voz Your voice me dá direção para o caminho seguro. gives me direction to the safe Que eu path. venho sair daqui That I leave here tonight com a total certeza with the total que conviction eu ouvi a tua voz that I heard your voice através da tua palavra. through your word. Assim Deus, eu oro And so I pray e agradeço. and I thank Em you nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Irmãos, Brothers, quantos de vocês aqui how many of you here já viram pessoas have seen people chegando aqui na América arriving here in the United States e um ditado brasileiro, comunicação brasileira, with this, Brazilian communication? fala que chega com a mão na frente e outra atrás. They're like one hand forward and one hand back. Essa pessoa começa a trabalhar So this person starts to work e vai vivendo cheio de sonhos. and they're filled with dreams, E na trajetória, and in their trajectory aquilo começa a realizar. that starts to come true. Ele vai conquistando They start conquering things os seus projetos. and their projects. Por mais que a vida às vezes se torna muito difícil, Even though life gets hard sometimes, ele permanece they continue com o seu foco, with their focus, com a missão, with their mission, com a missão de conquistar algo. with their mission to conquer something, to achieve something. Aquela determinação That determination não deixa ele parar, doesn't let them stop, mesmo em meio even though à dificuldade. they have difficulties. Você conhece pessoas que já passaram por isso já? Do you know somebody that's been through this? A gente costuma olhar aquela pessoa We tend to look at that e person falar assim: and we say, uau, wow, como é bonita a história daquela pessoa. that person's stories, Passou por tantas coisas difíceis, they've been through so many hard things, mas ela venceu. but they were victorious. Ela continuou lutando. They continued to fight. Sabe o que eu quero dizer para você? You know what I'm trying to tell you? A vida cristã That the Christian lifestyle também é assim. is like this too. A nossa trajetória cristã Our Christian trajectory também é assim. is also like this. Há momentos There's some que times nós olhamos that we look, e assim, parou, stop, não consegue mais, I can't do it anymore. é difícil levantar. It's too hard to get up. Você olha para o cenário, We look around at você what's só vê happening, a escuridão, and all we see is darkness. mas tem um negocinho dentro de mim e você But there's something inside of me and que you te impulsiona that pushes you a continuar. to continue. Sabe o que é? You know what it is? A fé. Faith. A fé, Faith. ela é o sustento It's what sustains. que faz você continuar, It's what makes you continue. mesmo quando tudo está escuro. Even though you're in the dark. A fé Faith te faz você cantar, makes you sing. mesmo quando não há música. Even when there's no music. A fé nos faz crer, Faith makes us believe. mesmo quando o impossível é maior. Even when it's impossible. Com tudo que eu falar aqui, With everything that I'm saying por here, favor, please não se esqueça. don't forget. A fé Faith te impulsiona impulses you a caminhar. to walk. A fé Faith te impulsiona pushes you a caminhar. to walk. Eu quero convidar você que pode abrir tua Bíblia And I want to invite you tonight to open up your Bibles no Evangelho segundo escreveu Lucas, in Luke, verso 18. verse 18. Vamos ler do 35 a seguir. E o Juan vai ler somente em inglês, para a gente já de Lucas 18, Lucas 18, 35. 35. Solta. 18, 35.
As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. When he heard the crowd going by, he asked what was happening. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. He called out, Jesus, son of David, have mercy on me. Those who led the way rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, What do you want me to do for you? Lord, I want to see, he replied. Jesus said to him, Receive your sight, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praised God. Amém. Amen. Pode sentar. You can have a seat. Irmãos, Brothers, esse texto aqui this text era a última vez que Jesus was the last time that Jesus, ele ia entrar nessa cidade that he was going to go into the city, amaldiçoada, this cursed city. que é a cidade de Jericó. That's the city of Jericho. A cidade de Jericó, The city of Jericho, ela foi amaldiçoada it was cursed por Deus, by God, e ele amaldiçoou tanto a cidade, and he cursed the city so much enquanto todos that while everyone que fosse construir a cidade, that were going to build the city, até os dias de hoje, even today, a cidade de Jericó the city of Jericho só existe ruínas, only exists ruins. só é terra de escavações, It's a land filled with excavation, say do que aconteceu, que eles escavam do passado da grande muralha de Jericó. it's what happened when they used to dig holes back in the day. É uma cidade amaldiçoada. It's a city that's cursed. E na entrada dessa cidade, And in the entrance to the city aonde que Jesus where Jesus, estava entrando pela sua última vez, where he was walking through for que the last logo time, após ia ser a sua morte, and where he said, your death, havia um homem and he saw a man que era cego, that was blind, que estava na porta da cidade. that was at the entrance to the city. Uma pessoa que era cega, A person that was blind, ou melhor, que portava alguma deficiência física, or better yet, someone with a physical disability, eles não poderiam participar they weren't able to participate de eventos religiosos. religious events, Ele no meio da sua família, even with his family. ele era um representante. He was a representative, Ou melhor, que Deus está, ou melhor, representante, ele era uma pessoa que estava sendo punido por Deus, or better yet, he was a person that was being punished by God porque alguém da família because someone in the family havia pecado. had sinned. Essa família, That family ela era mal vista nos olhos da população. was also frowned upon by the city. A pessoa que portava uma deficiência física, A person that had a physical disability, ele não poderia entrar na sinagoga, fazer as suas orações, they weren't able to go inside the synagogue and praise and tampouco pray. no templo fazer os seus sacrifícios. They weren't able to go inside the temple and make their sacrifice. E esse sujeito do texto, And that subject of the text, ele estava na entrada de Jericó, he was at the entrance of Jericho, próximo numa cidade também amaldiçoada. close to a city that was cursed. E Jesus, junto com seus discípulos, And Jesus, with his disciples, estava indo para Jericó, was going to Jericho, e aquele homem cego, and that blind man, ele não via, he couldn't see, mas ele ouvia. but he heard. Ele não estava vendo, He wasn't seeing, mas ele estava ouvindo o que estava but he acontecendo. was hearing what was going on. A população The population que estava caminhando junto com Jesus that was walking with Jesus começa a falar started saying sobre quem estava no meio daquele povo, about who was in the que middle era of those people. Jesus. That was Jesus. E quando Jesus estava caminhando próximo dele, And when Jesus was walking right by him, esse homem que era mineiro, that man was lá de Caeté, from Kaite, curioso, very curious, porque ele pergunta assim, olha, because he asked like this, quem é que está passando aí? who's walking through here? O povo responde assim, And the people respond, Jesus Jesus de Nazaré. of Nazareth. Jesus. Jesus. Quando eles respondem que era Jesus, When they respond that it was Jesus, esse homem that man que portava uma deficiência física, that had a physical disability, que nunca havia entrado that had never entered no templo, in the temple nem na sinagoga, and in the em synagogue nenhum evento religioso, or in any religious event, ele começa a fazer algo he diferente. started to do something different. Ele começa a chamar He started calling Jesus, Jesus, filho de Davi. son of David. Jesus, Jesus, filho de Davi. son of David. Eu faço a pergunta, I ask you a question. por qual motivo For what reason que ele chama Jesus, does he call Jesus filho de Davi? son of David? A resposta The response está aqui, olha. is right here.
Jesus, Jesus. ele era descendente de Davi. Jesus was a descendant of David. E o descendente de Davi And a descendant of David. era a promessa com que Deus havia falado para Davi, And was a promise that God had given to David. que o descendente de Davi That his descendants ia governar were going to govern para sempre. forever. Não ia ter ninguém There was going to que be ia nobody tirar ele do trono. that would take him from the throne. Que não existia um rei There would never exist a que king ia remover o descendente de Davi. that would take the descendants No of trono. David from the throne. Porém, But nesse contexto do texto, in this context of the text, que estava governando that was governing era o Império Romano. was the Roman Empire. Não era descendente da linhagem de Davi. It wasn't the descendants of the line of David. Mas esse sujeito, But this subject, a qual que não via, who couldn't see, a qual que não entrava no templo, who couldn't go inside the a temple, qual que não tão pouco entrava na or sinagoga, who couldn't go into the mas synagogue, ele ouviu os relatos que esse descendente de Davi estava fazendo. but he heard about what this descendant of David E was doing. na situação que ele encontrava, And in the situation that he was in, somente um poderia fazer para ele. only one person could do Era o last chance que ele tinha. was the last chance that Era a he única had. oportunidade que havia. It was the only opportunity that he Porque had. logo após aquilo dali, Because right after that, Jesus ia ser para o Calvário. Jesus ia para o Calvário. Jesus was going to the Mas, Calvary. mas sabe o que ele faz aqui? But you know what he does here? Essa agora é a minha última oportunidade. This is his last opportunity. O que está passando aqui, What's going on here ele foi o que falou para Davi. is what he said to David. Ele é a promessa de It was Deus. the promise of God. O que está passando aqui Of what's happening here today foi aquele que é maior que Moisés, was bigger than what happened to Moses. maior do que Elias. Bigger than Elijah. O que está passando aqui What's going on here é ele que pode mudar a minha história. is what he can do to change O my que ele story. faz? What does he do? Ele só não chama ele de Jesus. He doesn't just call him. Ele chama ele de Jesus He calls him Jesus. e também mostrando quem conhece quem ele é. And also saying he knows Jesus, who he is. Jesus, filho de Davi. son of David. Jesus, Jesus. a promessa enviada de The Deus. promise that was set by Jesus, God. Jesus, o cumprimento de Deus. the compliments of Jesus, Jesus. Deus cumpriu a promessa em meio do seu povo. God kept the promise in the middle of Jesus, Jesus. esse é This is o descendente descendant de Davi, David. que o seu governo That your government vai ser eterno. is gonna be eternal. Jesus, o descendente de Davi, Descendant of que a Jesus. sua linhagem That your line permanecerá no trono para sempre. stays on the throne forever. Ele era cego, He was blind. ele nunca tinha entrado na sinagoga, Never been into a e synagogue. tampouco no templo. And not in the temple as well. Porém, But ele sabia he knew quem era o descendente de Davi. who was the descendant of Não fisicamente, not physically, mas os relatos do que ele operou, but what he have heard, ele sabia. he knew. Esse que está fazendo esses negócios tudo aí, This person that's doing all this, que está curando o cego, that's healing the blind, que paralítico anda, that's the paraplegic are walking, e que mudo fala, and the mute are speaking. somente um pode fazer. Only one person. Somente um pode fazer Only one person. o que os profetas falaram. And what they said, É esse aí, it's that one. é And Jesus, Jesus, filho son de Davi. of David. Well, Well, ele se encontrava em oposição. Ele se encontrava em oposição. and he encountered himself in an opposition Que a multidão that the crowd acompanhava Jesus. walked with Jesus. Pois esse negócio aí And this, que ele falou, what he said, fez Jesus. made Jesus stop. Espera aí, Hold up. vamos caminhar juntos, viu? Let's walk together. Tá lá. Jesus, Jesus, filho de Davi, son of David, parou. stop. No. Alguém está me chamando, Rose? Someone's calling me, Mas é só de Jesus. but it's just Jesus. Está me chamando, They're calling me, que ele conhece a minha história e a minha descendência. that they know my story, that Ele they know my conhece que eu descendants, sou enviado de Deus. and they know that I'm a person sent by God. Well, Well, ele chamou Jesus he who called Jesus por fé, by faith, que ele sabia that he knew que Jesus, that Jesus, ele era he was o Filho de Deus, the Son of God, a promessa cumprida. the promise that was Que kept, Deus cumpriu a promessa em meio do seu povo. that God kept his promise to the people. Aí, olha para você ver. Look, Jesus manda a multidão de o quê? Jesus sends the crowd to what? Manda um ir lá, chama o cego. Send one and call the blind. Chama o cego. E o cego, And the blind,
Eles carregavam. They carried. Cuidado aí pra não cair. Jeff tá vindo. O cego carregava consigo uma capa. The blind carried with them a cape. Essa capa, This cape, a gente vai falar que era para identificar como cego. we're going to say that it was something that people could use to identify that you're blind. Nada disso. It was nothing like that. Essa capa This cape, era para ele se proteger it was so he could protect himself de dia de chuva, from rain, para ele se proteger so he could protect também do himself, sol quente. also the sun, E eles também and they also pediam também esmolas. would ask for money. Quando pedia esmola, eles usavam o quê? A capa So when they asked for money, what would they use the cape? para cair. So it could fall. O texto de Lucas não vai dizer da capa. And in the text of Luke, it would say that Mas o the cape, evangelho de Mateus e Marcos but in the book of Matthew and Mark, vai expressar it would express quando Jesus chama ele, when Jesus called him, ele joga a capa he throws his cape e ele vai andando and he goes walking ao encontro de Jesus. to where Jesus was. O texto não fala, irmãos, The text doesn't say, mas eu, but lendo esse texto, I remember this text. junto com Jesus havia uma multidão. Right next to Jesus, there was a big crowd. Jesus manda chamar ele. Jesus says for one person to go and grab him, Uma pessoa que tem deficiência física a person that has a physical disability, para caminhar to walk em meio de uma multidão, in the middle of a crowd, precisa de quê? needs what? Alguém para Someone to direcionar. direct them. Yes ou não? Yes or no? Olha o que eu estou vendo no texto. So look at the text. Ele levanta He gets up e ele vai and he walks, andando goes walking até Jesus. to where Jesus was. Se Jesus tivesse falado assim, ó, ei, você, vem aí, If Jesus would have been like, hey, come here, a gente poderia falar que foi o quê? we could have said it was what? Pelo som. By the sound. O texto não fala isso. O texto fala que The ele, text doesn't say this. It says Jesus pediu alguém para chamar ele, Jesus called somebody to go and grab him. ele levantou He got up e foi até Jesus. and went to where Jesus was. Eu não sei o que aconteceu aqui. I don't know what happened. Eu não sei se quando ele levantou, I don't know if when he ele já got foi up, direto a Jesus, he walked directly to Jesus, ou se alguém levou ele a Jesus. or if somebody brought him to Jesus. Mas a resposta que Jesus fala para ele But the response that Jesus é says essa to aqui, him olha. is this: Uma pessoa a person que está precisando that's needing de um milagre. a miracle. Quem sabe você hoje aqui? Who knows? Maybe you. De algo específico na tua vida. Maybe something specific in your life. O que tu vai falar quando alguém, principalmente, que nem esse sujeito do texto, What are you going to say when somebody, especially like in this text, era algo visível? it was something that was visible? Ele pergunta a Jesus. He asked Jesus. Ou melhor, Jesus Or pergunta a better ele, yet, Jesus asked him, o que queres what do you want? que eu te faça? I'll do it. É óbvio. It's obvious. Sim ou não? Yeah? O que ele queria fazer? What did he want? O que ele queria receber? What did he want to receive? A cura. Cure. É óbvio, pastor Brandão. It's obvious. O que eu quero que eu te faça? What do you want me Se to me do? perguntar hoje para Jesus, tem uns negocinhos, viu? If Jesus asked me today, I'll be like, you know, O que queres que eu te faça? Ele, eu quero ver. what do you want me to do? Olha a resposta de Jesus. Look at what Jesus' response is. Vá, Go. a sua fé Go till your faith, te salvou. and your faith saved you. Jesus não falou com ele assim, recebe a cura. Jesus said to him, Foi curado. receive the cure. No. You were cured. No, he doesn't say that. Eu não sei I don't know. se aquele momento And in that moment, que ele ficou em pé, that when he got up, em meio daquela multidão, in the middle of that crowd, ele já foi vendo. he went to go see him. Eu não sei I don't know se quando ele chegou perto de Jesus, if when he got near quando Jesus falou a palavra, when Jesus said the word, ele recebeu a cura. he received the cure. Eu sei de um negócio. I know something. A fé The faith. fez a fé The faith made que ele teve em Jesus that he had in Jesus não trouxe para ele somente a cura física. didn't just bring him the physical cure. Trouxe para ele It brought him aquilo que ninguém poderia fazer, what no one else could do. que é a salvação. That was salvation. A fé Faith nos faz cantar makes us sing, mesmo em meio da escuridão do mundo. even in the middle of the darkness. A fé Faith te impulsiona a caminhar pushes you to walk quando eu não vejo o caminho. when I don't see the path. A fé Faith gera louvor makes worship e transformação. and transformation. A fé Faith me faz reconhecer makes me realize as obras de Jesus. As obras de Jesus. the works of God. A fé The faith me faz reconhecer makes me recognize a promessa cumprida de Deus. the promises that were kept by Jesus. Esse homem This man que portava uma deficiência, that had a disability, sabe o que ele fez? you know what he did? Saiu. He left.
louvando praising a Deus. Jesus. Eu não sei como você está aqui hoje. I don't know how you came here tonight, Mas olha, but look, quando eu comecei a ministrar, when I started to preach, eu falei sobre quando a gente chega aqui, I said when we leave here, vem do Brasil para cá, when we come here from Brazil, cheio de sonhos, filled with dreams, querendo conquistar. Querendo conquistar. wanting to achieve these goals. Eu até usei a expressão, I even use this expression, com a mão na frente ou outra atrás, with one hand forward and the other hand back, quebrado. broken. Mas a determinação But the determination faz a pessoa querer conquistar. makes the person want to E no achieve. processo, And in the a process, gente vê a pessoa até conquistando seus desejos. we see some people achieving their goals. Mas isso acontece. And that happens. Eu quero dizer para você, But I want to tell you, na vida cristã, in the Christian life, por favor, please, não perca a fé. don't lose your faith. Continua crendo. Continue believing. Continua caminhando. Continue walking. Continua louvando. Continue worshiping. Continua crendo nas promessas cumpridas de Deus. Continue believing in the promises made by Esse God. homem aqui que era cego, This man here that was blind, ele nunca havia entrado no templo. he never walked in the temple. Ele nunca tinha ido à sinagoga. He never been inside the Ele synagogue. nunca tinha prestado um sacrifício. He never made a sacrifice. Mas ele entendeu um negócio. But he understood something. Que a promessa de Deus That the promise of havia God se cumprido. would be kept. E ele estava passando diante dele. And he would see it right before him. E ele só pode fazer uma coisa. And he can only do one thing. Chegar até ele no meio da multidão eu não consigo. To get to him in the middle of the crowd, I can Mas do eu it, posso louvar a ele. but I can worship him. Filho de Deus. Son of God, Promessa cumprida. promise that was kept, Enviado de Deus. sent by God, Tem compaixão de mim. have compassion for me. Querido, por favor, Please, continua clamando. continue worshiping. Porque a fé Because faith te impulsiona pushes you a caminhar. to walk. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo. I want to invite you to stand up. A fé Faith não te deixa calar. doesn't leave you quiet. A fé Faith te dá força gives you strength para você caminhar. so you can walk. A fé Faith me faz eu ver lets me see a promessa cumprida. the promise that was A kept. fé Faith é uma energia is an energy que me enche de força that is filled with para mim strength, continuar. so I can continue. Então minha mensagem hoje, My message today, sometimes, algumas vezes, você vai estar andando na trajetória da vida. you're going to be walking in this trajectory Você não vai ver. and you're not going to see it. O som da multidão é muito grande. The sound of the noise of the crowd is very loud. Mas por favor, But please, continua crendo. continue believing. Continua com fé. Continue with faith. O personagem do texto, The person from the text, ele estava he was cego, blind, mas surdo, but deaf, ele ouvia. he heard. Ele não viu. Ele não He didn't via. see. Ele não via. He didn't see, Porém, but ele sabia das promessas de Deus. he knew the promises of E por God. ele saber da promessa de Deus, And for him knowing the ele promise, permaneceu com o quê? he stayed with what? Fé, Faith, crendo, believing, confiando. trusting. E quando ele passou diante dele, And when he walked before him, today is my day. hoje é meu dia. Today is my day. Hoje é meu dia. Today is my day to change my story. Hoje é meu dia para mudar minha história. Today is my day to receive the salvation. Hoje é o dia que eu vou receber minha salvação. Today it is my day. Hoje é meu dia. Maybe you'll be here today. Talvez você vai estar aqui hoje. I don't know about your day, Eu não sei sobre o seu dia, but I know mas eu sei. you hear the message right now Você escuta essa mensagem about the agora faith, sobre fé, about the God, sobre Deus, the promise of God, as promessas de Deus who had to be complete. vai ser cumprida. Não, já cumpriu, já foi cumpriu. cumprida. Já foi As promessas então já foi cumprida. Jesus já veio. Jesus already came. Jesus morreu. Jesus died. Ele ressuscitou. He resurrected. E por mais que, And even though sometimes, algumas vezes vai ter as pressões, there's going to be times, please, please não perca, don't lose. que a fé The faith te impulsiona pushes you a caminhar. to walk. A fé Faith te dá força gives you strength para cantar. to get up. Eu quero convidar você I want to invite you para a gente orar junto nessa noite. so we can pray together. E se você quiser receber uma oração nessa noite, And if you want to receive some prayer, eu quero convidar você para vir aqui na come to the frente. front. Eu e os pastores vamos orar por você. Me and the pastors are going to pray for you. Pastor, por que eu vou ir? Pastor, why am I going to go Well- up to the front? Well, Sabe por quê? you know why?
quando eu venho aqui na frente, when I come to the front, eu estou demonstrando ao meu Jesus I'm demonstrating to que eu Jesus sou dependente e preciso tanto dele. that I'm dependent on Him. E que homens de Deus, And that man of que God mulheres de Deus, and people of vai God estar orando por mim. are going to be, Vai estar imposicionando as mãos sobre mim. and they're going to be putting their hands over Queridos, me. People, Sem Deus, sem Jesus. esse personagem do texto, this person from the text, ele viu he saw o que ninguém viu. what nobody else saw. Ele ouviu He heard o que ninguém ouviu. what nobody else Ou heard. melhor, poucos Better yet, ouviram. what few heard. Só para me repetir aqui, Just so I can repeat myself, eu não sei I don't know. como que ele chegou, Rose, How did he get here do local que ele estava from where he was até Jesus. until Jesus? A resposta do texto What it says in the text não vai me mostrar doesn't show me que ele foi curado no momento que ele chegou a Jesus. that he was cured the Eu não sei moment that se Jesus foi got aquele here. momento We don't know if it was at that moment ou se foi aquele momento quando ele ficou em pé. or if it was the moment when he got up. Eu não sei, I don't know. mas o que eu sei de uma coisa, But I know one thing. que a fé That faith transformou a história dele. transformed his story. Why? Why? Porque ele conheceu quem Jesus era. Because he knew who Jesus was. Não somente Jesus, o curandeiro. Not just Jesus, O curandeiro. Que cura. the healer, Mas ele entendeu but he knew, he que understood ele era who he was. a promessa de The Deus. promise of God. O cumprimento da promessa de Deus. The promise of God. Aquele That person que ia permanecer no trono para sempre. that was going to maintain and stay on the throne Para forever. mim concluir aqui, For me to finish up, em Israel hoje tem rei? in Israel today, do we have king? Tem rei em Israel hoje? Is there a king in Israel? Não. Deus mentiu com a sua promessa? Did did God lie about his promise? Não. Sabe onde Deus cumpriu a promessa? Que o governo do filho descendente de Davi não era um governo eterno. É o governo real que não existe nenhum ser humano. Okay, that the government Que o governo do descendente de Davi that was the descendants of David não é o governo aqui na terra. isn't the government here on the Que o earth. governo dele That his government é um governo que não existe nenhum homem is the government that doesn't exist a man, que tenha a capacidade that has the capacity de tirar ele do seu trono. to take him from his throne. Ele para sempre He forever está com o cetro da justiça. is on the throne of justice. Ele para sempre He's always está no trono. on the throne. Esse é He is o descendente the descendant de Davi. of David. Esse é This person is aquele que o cego viu. that person Ou that the melhor, blind person que o saw. cego gritou: That the blind person claimed, Filho de Davi, son of David, tem compaixão de mim. have compassion for E me. sabe o que eu quero dizer para você, queridos? You know what I want to say today? E o filho de Davi, That the son of que David está no trono, that's on the que throne, governa a minha história, that is in control of my que story, governa a sua história, that's in control of your story, ele tem compaixão de mim e de he você. has compassion for me and for you. Eu não sei como você está aqui hoje, I don't know how you're here tonight, mas por favor, but please permaneça stay com fé. with faith. Que a fé That faith é a força is the strength para você caminhar. for you to walk. Eu quero orar por você. I want to pray for you. Do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo
desde que o aceitei. E na tempestade eu posso pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Senhor, Jesus, aqui está o teu povo, here are your people. aqui está o teu filho, Here are your sons. aqui está a sua filha, Here's your daughters que reconhece o Senhor, that realize, mesmo quando tudo parece estar escuro, even when it seems like you're in the dark, eles reconhecem a promessa enviada de Deus. they see the promise that you sent. Senhor, eles reconhecem que o Senhor é o Filho de Deus, They know that you're the Son of God, que o Senhor é a nossa esperança, that you're our hope, que o Senhor é a nossa torre forte, that you turn strong, que o Senhor eu deposito a minha fé, that you deposit our faith, e por fé and that faith que eu clamo a Ti, is the reason I worship, e por fé and through faith que eu adoro a Ti, I worship you, e por fé through faith que eu permaneço that I maintain cantando e louvando, worshiping and mesmo singing, quando não vejo o resultado, even when I don't see the result, mesmo quando o que eu quero não acontece, even when I want something to eu happen, permaneço crendo, I stay believing, porque a fé because faith me impulsiona a isso, is Jesus. what pushes me. Senhor, Father, eu não sei qual que vai ser meu amanhã, I don't know what my tomorrow mas eu permaneço crendo em Ti. but I maintain. Eu não sei o que me espera I amanhã, don't know what awaits me tomorrow, mas eu permaneço louvando a Ti, but I stay worshiping, Senhor, Father, porque na fé because in faith me faz eu reconhecer makes me realize toda a promessa cumprida de Deus. all the promises that were kept by E a promessa cumprida and the promise that was foi kept o Filho dele, was His Son, foi Jesus, Jesus, ter vindo ao mundo, come to the world, ter morrido na cruz do Calvário, died on the cross, ter ressuscitado ao terceiro dia, resurrected 3 days later, e uma promessa a promise para mim, for me, para a igreja, the church, que Ele vai voltar. that He's going to come back. Senhor, Jesus, e isso que me impulsiona a minha fé, this is what pushes my que me faith, faz todos os dias eu crer, and this that makes me believe que every single day, por mais que há momento that even though there's moments eu sinto dor na minha carne, that I succumb to my pain in my soul, pain in my soul, pain in my body, dor no meu corpo, but I still believe. mas eu ainda acredito. Eu ainda permaneço com fé. I even maintain with Eu faith. permaneço cantando, I stay worshiping, dizendo: saying, Filho de Davi, Son of David, promessa cumprida, promise that was kept, Rei eterno, eternal God, está para sempre no trono e no governo da história. for always on the throne and the government. Senhor Jesus, Father God, pelo poder do nome do Senhor, believe in the name, que permanecemos cantando stay in the com fé, with faith, crendo believing e confiante, and believing, por mais que a circunstância às vezes even though the circumstance tenta me sabotar, tries to sabotage me, o medo I'd say, tenta me sabotar, tries to sabotage me, mas a minha fé but my faith permanece em Ti, stays in you, dizendo: saying, promessa cumprida de Deus, from promessa cumprida de Deus, promise that was kept by God, Filho de Davi, Son of David, aquele que eu espero, that one that I await. eu confio e crendo em Ti, I believe you and I trust you, Senhor, Father, que a minha fé that my faith me impulsiona, that pushes me, me dá força gives me strength para caminhar, to walk, porque a minha fé because my faith não está no meu irmão, isn't in my brother, a minha fé my faith não está no meu dinheiro, isn't in my money, a minha fé faith não está isn't in na minha estabilidade, my stability, a minha fé my faith está em Ti, is in you, e por eu confiar em Ti, and for me to believe in you, eu sei I know das promessas of the promises cumpridas de Deus that was kept by e you, das promessas and the promises que Ele vai realizar that you're gonna keep para o Seu povo, for your people, para a Tua igreja, for your church, porque Jesus because Jesus está no governo da história, is in charge of the story, está no teu cedo da justiça, and He's in the middle of justice, e Ele está no trono. and He's on the throne. O Filho de Davi The Son of David reina para sempre. reigns forever. Senhor, Father, por mais que às vezes eu ando cego espiritualmente,
Even though I walk blindly sometimes spiritually, mas a minha fé but my faith permanece crendo stays believing que o Senhor that you está no controle do governo do seu povo para sempre. are in control of your people E forever. por isso, And for this, eu permaneço I maintain com fé. with faith. Por isso, For this, eu permaneço I maintain cantando, worshiping, porque a fé em Senhor because it's in your faith me faz makes me crer believe e louvar, and worship. mesmo em meio da dor, Even in the middle of pain, mesmo em meio da perca, even in the middle of loss, mesmo em medo, mesmo em meio das incertezas. even in the middle of uncertainty, A fé faith me dá essa força gives me the strength para me levantar. to lift me up. Insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele a glória, a Ele a